Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela rádio Unicinos. Hoje completa um ano do incêndio que atingiu a Boate Kiss em Santa Maria e que fez 242 vítimas. Por isso, no programa de hoje, estamos falando sobre o sentimento que esse episódio ainda desperta na vida de muitas pessoas. Bom, Thiago, agora a gente gostaria de falar nesse bloco sobre o tratamento ideal para esses sobreviventes, que a gente sabe que teve muita gente que conseguiu sair ileso ou nem tanto, né? Tem pessoas que ainda estão em tratamento em função da fumaça que foi que acabou intoxicando, inalada por essas pessoas, né, Thiago? Qual que seria o tratamento ideal? Essas pessoas elas devem continuar com um acompanhamento até quando, por exemplo? Agora, passando um ano, fica mais claro assim, os caminhos que as pessoas foram seguindo a partir do evento, né? Uma boa parte das pessoas que passa por situações traumáticas se recupera e consegue retomar a funcionalidade, retomar a sua vida. Uma marca sempre fica, mas é importante que as pessoas consigam, de alguma forma, retomar, enfim, a funcionalidade psicológica, né? Como a gente viu no caso do Douglas da reportagem. O Douglas, ele, por exemplo, ele já consegue frequentar casas noturnas. Claro, ele precisou de um acompanhamento de profissionais, né, de tomar medicamentos, inclusive, mas ele já conseguiu retomar a vida dele. Algumas pessoas, uma parte das pessoas, não consegue ter esse retorno à vida. E aí acontecem algumas características muito específicas relacionadas ao estresse depois de tanto tempo. Então, depois de um ano, a pessoa numa situação de estresse intensa, a gente pode considerar a possibilidade da pessoa estar passando por um quadro de estresse pós-traumático, que se chama. E existem algumas características específicas para esse transtorno, que é justamente não conseguir retomar as atividades, então evitar lugares, evitar qualquer coisa que lembre ou que faça pensar, evitar falar, evitar pessoas. Então, por exemplo, nos primeiros momentos é compreensível que a pessoa não queira mais, por exemplo, numa boate, mas se a pessoa nunca mais querer ir, talvez possa ser uma coisa que prejudique ela. Outra característica importante que as pessoas prestem atenção é um sentimento de estar sempre revivendo aquela situação. Então, há imagens vindo na cabeça sempre, ou fecha os olhos, não consegue dormir porque fica vindo aquela imagem. E se isso acontece, mesmo após um ano, isso pode durar ao longo de toda a vida, isso pode se tornar um quadro crônico, é importante que a pessoa busque um tratamento psicológico. Existem tratamentos que a gente sabe, através de pesquisas, terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe através de pesquisas que para esse tipo de situação é o tratamento mais adequado, que é um tratamento justamente baseado em a pessoa ir criando forças aos poucos para enfrentar a situação e para processar daí de uma forma positiva. Claro, cada caso é um caso, né? Mas é importante que essas pessoas que sobreviveram também se juntem a associações, também dos pais, por exemplo, dos amigos, também para poder se ajudar, na verdade, né? Ou vai em busca de grupos, como é o caso de vocês, né? Que estão aí de prontidão para atender essas pessoas também. É importante? Sim, para o transtorno de estresse pós-traumático, essa condição que a gente trabalha, que a gente está falando, que é comum nesse tipo de situação, esse sentimento de comunidade, como eu tinha falado antes, ele pode ser tanto protetivo para não desenvolvimento do transtorno, quanto pode ser um fator auxiliar durante o tratamento. Então, é uma coisa que, ou se a pessoa tem uma condição e pode buscar a recuperação espontânea, uma rede inteira de apoio, de estímulos a retomar a vida, de se sentir segura, de se sentir amparada, com certeza é uma forma muito importante da pessoa se recuperar. E, Beatriz, a gente está falando muito aqui, claro, né, sobre os sobreviventes, sobre as famílias também, né, mas a gente tem que lembrar das pessoas que trabalharam também, né, como vocês, por exemplo, também os bombeiros, né, as pessoas que trabalharam junto com essas pessoas. O que dá para falar delas, então, agora, sobre também, né, todo esse trauma que aconteceu durante esse ano? Existem dados epidemiológicos que indicam que profissionais de resgate, entre 10% a 20% deles, tendem a desenvolver transtornos mentais, né? Então, é uma população, sim, de risco, porque é uma população que vivencia o trauma também. Apesar de estar capacitado, essas pessoas precisam de um apoio. E no caso de Santa Maria, aconteceu, então, de profissionais de resgate terem familiares ou terem amigos, terem conhecidos que estavam envolvidos na tragédia, né? Isso realmente é muito prejudicial, né? Porque a extensão de um desastre realmente faz com que mais pessoas tenham mais dificuldade de processar esse evento traumático. Foram feitas intervenções específicas para essas pessoas, os trabalhadores, né? Principalmente equipes de resgate, policiais, bombeiros, né? Por aí vai, pessoas da SAMU, né? Então foram realizados trabalhos
trabalhos, e essas pessoas também têm que estar atentas, né, a possíveis sintomas, como o Thiago falou, de não consigo parar de lembrar o que aconteceu, estou sempre muito ansioso, não consigo dormir, né, são sintomas que demonstram que tem algo errado, né, do ponto de vista do processamento psicológico. E essas pessoas podem sim buscar ajuda. Tá certo. E, Thiago, bom, a gente sabe aí que novas relações foram construídas durante esse período. Tem muitas mães que acabaram amigas em função das filhas que perderam na tragédia, a associação que foi criada, enfim, de pessoas que acabaram se unindo em função dessa tragédia, né? Como é que isso pode ser positivo também para que essa recuperação ela venha o quanto antes, a superação venha o quanto antes? Quando a gente lida com esse tipo de situação, a sensação, por exemplo, lá na cidade como um todo, é que isso desorganiza a vida. E a ideia de uma recuperação psicológica funcional é tu reorganizar a tua vida aos poucos da forma mais positiva possível. Então, mesmo que a gente lide com qualquer tipo de situação complicada, como foi dessa magnitude, existem formas de a gente buscar um caminho positivo para isso tudo. Então, né, mesmo nas piores situações, então a gente pode buscar algum aprendizado, alguma coisa. Que as mudanças venham, a questão das leis, enfim, que outras tragédias como essa não se repitam, que outros pais não venham a sofrer. Acho que é o desejo dessas famílias. E aí as pessoas, então, têm buscado, assim, um retorno positivo. E acho que esse sentimento de união, de solidariedade, essa busca por mudança nas leis, realmente é uma forma da gente aprender com o que aconteceu, né? Bom, segundo a Cruz Vermelha e a Organização Médicos Sem Fronteiras, a cidade de Santa Maria irá se recuperar da tragédia da Kiss em apenas 5 anos. Vocês concordam com isso? É difícil a gente estipular um tempo, né? Até porque cada processamento psicológico é individual, é único, né? Então, quando medidas são empregadas, medidas adequadas, né, eficazes, são adequadas, existe uma previsão de uma recuperação, né? No entanto, cabe a gente sempre lembrar que cada pessoa vai processar de uma forma e o município em si também vai processar de uma forma diferenciada. Bom, o que a gente espera é que também esse episódio ele não passe em branco, né? Que essas mudanças realmente venham. Ainda essa semana a gente vai exibir aqui no Conexão, né, Rodrigo? Sim. Um balanço do que mudou nesse 1 ano, né? Nós vamos mostrar aí o que está sendo feito para mudar em relação às leis, principalmente da fiscalização das casas noturnas, para ver se realmente, né, possa se evitar aí que outras tragédias aconteçam. A gente sabe que ontem, por exemplo, teve um pilar que caiu numa boate em Passo Fundo. Quer dizer, essas coisas, enfim, a gente tem que tomar mais cuidado para que esses acidentes não venham a acontecer e acabar provocando tragédias como essa. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Pelas informações e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. No próximo bloco, você confere os detalhes da previsão do tempo para este início de semana. No estúdio vamos falar sobre os cuidados com as ofertas vantajosas de empréstimo consignado. Nós já voltamos.